Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 30 de junho, estamos justamente finalizando o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que celebramos no último dia 27, a sua festa. E hoje a Igreja nos recorda os santos proto-mártires da Igreja de Roma. No dia 19 de julho do ano 64, a cidade de Roma, no tempo do imperador Nero, foi totalmente incendiada e fraudulentamente, e foi atribuído a culpa do pequeno grupo de cristãos que viviam em Roma. Quase todos foram martirizados naquele dia. E a Igreja celebra recordando esses homens, mulheres e crianças que deram a sua vida sendo martirizados. E nós vamos hoje meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 8, os versículos de 18 a 22. Jesus disse: "Segue-me." Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: "Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Um outro dos discípulos disse a Jesus: "Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai." Mas Jesus lhe respondeu: "Segue-me, deixe que os mortos sepultem os seus mortos." Caros irmãos e irmãs, sigamos Jesus, porque Ele mesmo, por seu Evangelho e não com segundas intenções, como Deus, em sua aliança, nos leva a sério e nos faz a pergunta: acaso podereis ocultar a Abraão o que vou dizer a vós? Pensando em distribuir e destruir a pecadora cidade de Sodoma, e Abraão, que coloca diante de si mesmo o Deus justo, vais realmente exterminar o justo junto com os injustos? Que Deus maravilhoso! Se houvesse lá naquela cidade um justo, por causa dele, perdoaria toda a cidade. Sim, nos é dito: Deus te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Apenas se nos abrirmos a Ele pela nossa conversão. Que divino valor tem a vida do justo! Jesus é quem disse: Deus encarnado, proposto ao nosso seguimento, mas deve ser seguido por Jesus mesmo, por sua proposta, e não por tocas e nem por ninhos, que raposas e aves possuem. Mas Jesus, nada e nem ninguém podem ser
colocado antes, como maiores do que Deus e de seu reinado. Denúncia do profeta Amós ao povo que se desviou do caminho da convivência e do respeito à vida é atualmente, em nosso contexto latino-americano, vivemos em uma sociedade onde é mais fácil aceitar milhares de mortes, elas prematuras, do que gerar mudanças essenciais que protejam e garantam a vida das pessoas mais vulneráveis. Jesus, por outro lado, dá-nos lições de solidariedade com os despojos de toda dignidade, os sem lugares, os sem terras, os sem direitos, sem oportunidades. E Jesus se identifica justamente com eles e se coloca no lugar deles, exigindo que tenha justiça. Quando o Evangelho nos diz que Jesus não tem onde reclinar a cabeça, não se refere apenas a ser sem teto, mas ao seu destino, com os crucificados de ontem e de hoje. Em valas comuns, são totalmente abandonados e desprezados pelos poderes deste mundo. Deixar que os mortos enterrem os seus mortos, como vemos no trecho do Evangelho de hoje, é uma forte expressão de denúncia do sistema que gera a morte. Jesus, ao contrário, está convidando a gerar vida a partir do espaço do reino de Deus que veio implantar neste mundo. Pois bem, irmãos e irmãs, como nós vemos, o quanto é importante nós meditarmos na palavra de Deus, ver de fato se nós estamos sendo coerentes com o convite que ele nos faz, como ouvimos nesse trecho do Evangelho de hoje. Quantos de nós pensamos em dizer sim a Deus para levar a sua palavra, mas buscamos sempre justificativas para assim não proceder. Vamos, portanto, pedir a Deus que nos conceda esta graça ao Sagrado Coração de Jesus, que homenageamos com tanto amor, que Ele nos abençoe e nos dê estas graças necessárias de viver a Santa Palavra de Deus. Vamos prosseguir orando pelos nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações e pela paz no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.